Olá, meu nome é Vanessa de Souza, sou fonoaudióloga e hoje eu quero falar sobre registros vocais. Você sabe o que é registro vocal e sabe diferenciá-los? Registro vocal refere-se às diversas maneiras em que nós podemos produzir a nossa voz. Então, trabalhando em um sentido mais anátomo-fisiológico da produção da voz, os registros vocais, eles podem ser classificados de acordo com o comportamento do músculo, né? Então, a gente vai pensar em como o músculo da prega vocal ele se comporta, como ele está trabalhando naquele momento da emissão da voz, né? Eu, como fonoaudióloga, acredito nessa linha de trabalho em que o registro vocal, então, ele está diretamente relacionado ao comportamento muscular das minhas pregas vocais. Esse é um assunto que gera bastante polêmica no meio dos profissionais de voz, né, como fonoaudiólogos, professores de canto, otorrinos, em que eles são classificados e enxergados de maneiras diferentes, são nomeados de maneiras diferentes, mas nesse vídeo eu quero passar um pouquinho do que eu acredito, de como eu enxergo esses registros vocais, tá? Segundo a literatura também, né? Então, é um assunto polêmico, como eu disse, mas eu acredito nessa linha anátomo-fisiológica. Então, registro vocal, ele vai ser direcionado de acordo com o comportamento das minhas pregas vocais. Então, nesse sentido, ele está diretamente ligado ao trabalho muscular, então como a minha prega vocal se comporta no momento da emissão da voz, né? Então, a gente vai procurar entender e saber se tem uma coaptação glótica, né? Se tem um fechamento completo de prega vocal, se ela tá encurtada, se ela tá estirada, né? E a partir desse trabalho muscular, qual que é o som que ele tá produzindo, né? Então, mas pensando, isso já dá um link para um outro vídeo que eu vou estar trazendo também, mas vamos pensar então, fixando aí que registro vocal é comportamento muscular, certo? Então, nessa linha, a literatura descreve de maneira geral, e é como eu sempre passei para os meus alunos, passo para os meus pacientes, é que a gente tem alguns registros vocais. Então, o primeiro deles descrito é o registro basal ou o vocal fry. Depois vem o registro modal, que é subdividido em voz de peito, voz mista e voz de cabeça. Em seguida, o registro elevado, conhecido como falsete ou também como hiperagudo. E para finalizar esses registros, segundo a literatura, a gente tem o registro de flauta ou assobio, em que alguns profissionais têm alguns livros, né, alguns materiais em que a gente vai encontrar descrevendo que é registro de flauta e registro de assobio. Então, aí tem uma subdivisão, certo? Então, esses são os registros vocais mais comuns e que são descritos na literatura. Como eu disse, tem algumas divergências em termos até de nomenclatura. Isso não tem importância. Tem, no caso também, um trabalho muito interessante de uma fonoaudióloga em que eu admiro muito, em que ela classifica e nomeia esse registro de peito como voz densa, né? E o registro de cabeça como voz tênue. O nome em si não vai importar muito, né? É você compreender esse trabalho, né, muscular de como a voz ela está sendo produzida quando você está emitindo, certo? Mas pensando assim um pouco na minha experiência e dessa questão da confusão em que as pessoas fazem em relação aos registros, o mais comum que a gente vê é as pessoas confundirem a voz de cabeça com o falsete, né? Aí, toda nota aguda que você produz não é voz de cabeça, é tudo falsete. Ah, porque você tá cantando em falsete? Não, porque é falsete, ou porque eu não gosto de cantar no falsete, sendo que a gente pode fazer diversos ajustes musculares
em que esse registro ele vai estar sendo alterado, né? Então, essa é a maior confusão que eu vejo, até entre profissionais renomados e cantores e pessoas que colocam tudo na mesma caixinha, né? Voz de cabeça e falsete é a mesma coisa. Então, nesse vídeo eu quero dar um exemplo de uma nota fazendo ajustes musculares diferentes, pensando no que eu disse lá atrás, né? Tem coaptação glótica ou não? Aí eu tô fechando a minha prega vocal quase que completamente ali, ou completamente, ou não, tá ficando uma fenda, né? Tá ficando um espaço, tá passando mais ar no momento em que eu tô produzindo a nota. Então, a gente pode pensar nisso quando a gente for pensar em registro vocal. Então, eu tenho essa nota aqui. De uma maneira. De outra maneira. Aqui eu quero me ater apenas 2 exemplos, né? Então, vamos lá. Percebam que é a mesma nota. Que nota que é essa? É um Dó 4 do teclado, tá? Então, ele é uma nota ela é uma nota um pouco aguda. No primeiro exemplo, o que eu fiz? Né? Então, a gente tem uma voz com um pouco mais de fechamento glótico. No segundo exemplo, uma voz mais leve, sendo que eu não fiz o fechamento laríngeo, né? Eu não fiz o fechamento de prega vocal. Eu deixei uma fenda paralela, né? Eu criei propositalmente uma fenda e deixei passar mais ar na minha voz. Isso ele dá uma sonoridade um pouco mais delicada, mais frágil. Então, pensando nesses 2 exemplos, eu posso afirmar para você nessa linha em que eu acredito, né, anatomofisiológica, em que a primeira forma que eu fiz é a voz de cabeça, onde eu tenho maior fechamento de prega vocal. Vamos imaginar as pregas vocais, né? Então, e percebe que no segundo exemplo elas não fecham, né? Completamente. Então, esse sim seria o falsete, né? Na linha que eu acredito sobre os registros vocais. Então, isso gera muita confusão nas pessoas. E daí é interessante a gente tentar perceber essa diferença, mas o que é mais importante, pessoal, é na hora da gente trabalhar o nosso repertório, trabalhar, né, for treinar as nossas músicas, a gente fazer um mapeamento delas. Por quê? O interessante não é só ouvir e saber diferenciar. Aqui é voz de peito, aqui é voz de cabeça, aqui é falsete. Nossa, a pessoa finalizou aquela frase com um fry. Né? Não, isso não é o mais importante. O mais importante é a gente saber o momento de colocar isso na canção também, para que isso traga brilho, né? A gente pode explorar, são muitas possibilidades que a gente pode estar explorando no momento da execução da canção, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, em que a gente acaba misturando bastante, né? Então, tem momentos que a gente faz voz de peito, né, ou voz plena, como alguns preferem. Depois a gente tem algumas notas que fica com a voz de cabeça, aí eu quero algo mais frágil, né, com mais ar, aí vem a notinha com o falsete, né, então você deixa uma abertura maior na sua prega vocal, ou você quer algo mais metálico, mais explosivo, então você faz um maior fechamento glótico, você coloca mais intensidade, mais brilho na voz, isso também vai diferenciar, né? Isso já é um assunto para um outro vídeo também, mas vamos aqui ao exemplo, né?
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Tentem descobrir aí os momentos em que eu fiz as trocas. E vamos prosseguir com as dicas. Então fiquem ligados que em breve nós teremos mais vídeo falando sobre voz cantada. E espero que vocês compartilhem com seus amigos e que nós possamos divulgar e cada dia mais aprender sobre voz.